Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma disciplina do nosso curso de farmácia. Hoje a gente vai falar sobre parasitologia, tá? Então, o que nós estudamos em parasitologia? Vocês têm que lembrar que na microbiologia nós estudamos bactérias, fungos e vírus, todos seres microscópicos, com exceção dos fungos que podem apresentar, de forma macroscópica, como por exemplo os cogumelos, os mofos, mas geralmente são seres microscópicos, como as bactérias e os vírus, tá? Dentro da microbiologia existe a parasitologia, e ela é estudada à parte devido a uma série de informações, uma série de micro-organismos e macro-organismos que fazem parte da parasitologia, tá? Então, é um braço que a gente estuda à parte, tudo bem? A parasitologia, então, ela vai estudar quem? Os parasitos, tá? Ou parasitas. Toda vez que eu tiver um ser que vive de forma obrigatória em um hospedeiro, nós falamos que eles são parasitas. Então, as bactérias podem ser consideradas parasitas? Podem, elas não vivem ali no organismo humano, sobrevivendo de uma célula viva, porque elas não têm, capacidade de viver sozinhas. Então, as bactérias podem ser consideradas também parasitos, tá? Mas dentro da parasitologia, nós estudamos os seres, então, qual que é a diferença? Eucariontes, tá? As bactérias, elas eram procariontes. Aqui nós estudamos os seres eucariontes. E quando eu falo da parasitologia, eu não estou ali só para estudar as características do parasito. Eu também estou aqui para estudar as doenças, as formas profiláticas e curativas, dessas patologias causadas pelos parasitos. Tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho mais de definições técnicas, tá? Então, o que são parasitos? Então, eles são seres uni- ou pluricelulares, ou seja, uma única célula ou várias células. Mas eles são uma ou várias células eucariontes, diferente das bactérias que são procariontes, e vivem de forma obrigatória dependendo de uma outra célula, de um outro, na verdade não é nem de uma outra célula, mas de um outro organismo. Esse organismo nós chamamos de hospedeiro, tá? A gente já fala sobre isso também. E como que a gente classifica esses parasitos? Então, a gente pode classificar de 3 maneiras: os endoparasitas, os ectoparasitas e os hemoparasitas. Um parasito, ele é chamado de endoparasito quando ele vive no interior de algum órgão do hospedeiro, tá? Então, eu tenho um organismo e dentro desse organismo eu tenho órgãos. Dentro desse órgão eu tenho um parasito. Então, por exemplo, Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, Então, eu falo que a lombriga é um endoparasita. Por quê? Porque ela vive dentro do intestino humano. O homem é o hospedeiro, certo? Ascaris lumbricoides é o nome científico dela. Lembrando que aqui a gente continua respeitando aquela maneira de se escrever, tá? Aonde o primeiro nome em letra maiúscula, certo? Que representa o gênero, e o segundo nome em letra minúscula, que é a espécie. Então, Ascaris lumbricoides, tá? Aqui, como eu estou abreviando, eu acabo grifando o nome todo. Mas se eu for escrever o nome completo, vai ser Ascaris, sublinhado, lumbricoides, outra sublinhação, tá bom? Então, a gente continua preservando os nomes. Mas vamos lá. Endoparasito, então, são parasitos que vivem dentro do organismo do seu hospedeiro. Ectoparasitas, então eles vivem na superfície corpórea do hospedeiro, então eles não estão dentro do hospedeiro, eles estão fora. Exemplo, piolho, O piolho é um parasito, macroscópico, certo? Ele não vive ali de sugar o sangue, lá da nossa cabeça, onde tem cabelo. Então, nós falamos que o piolho é um ectoparasita.
E hemoparasitas, eles vivem na corrente sanguínea do hospedeiro. Então, por exemplo, Trypanosoma cruzi, ou o nome T. cruzi, tá? Ele acaba sobrevivendo, né? O habitat natural dele, o meio ambiente para o crescimento dele, reprodução, é a corrente sanguínea do homem. Lembrando que o homem, então, no caso, é o hospedeiro. Tudo bem? Então, são essas 3 classificações: endoparasitas, ectoparasitas e hemoparasitas. O que é ciclo de vida, né? Então, todo parasito nós vamos falar, né? Esse é o ciclo de vida, o medicamento vai atuar nessa fase do ciclo de vida, a profilaxia tem que acontecer para que o ciclo de vida não se desenvolva. Essas serão as frases, né? Que nós iremos utilizar bastante durante a disciplina. Então, olha só, o que é ciclo de vida? Então, são todas as mudanças de fase que o parasito sofre para ter o seu desenvolvimento, né? Passando do estado de larva, passando para o estado de verme adulto, macho ou fêmea, ou cisto, ou ovo, vão ser as formas que nós vamos estudar lá na frente, tá? Então, o ciclo de vida são as mudanças de fase de desenvolvimento que o parasito irá sofrer, envolvendo o hospedeiro. Então, isso pode acontecer dentro do hospedeiro, tá? E eu falo que o parasito, ele se reproduz de 2 maneiras, através da reprodução assexuada e reprodução sexuada. Lá na frente a gente fala um pouquinho sobre isso, mas só para adiantar. O que é reprodução assexuada? Quando não há distinção de sexo, eu não tenho macho e fêmea, eu apenas tenho uma célula. Tá? Então, eu tenho apenas um ser que ele não tem características de macho ou características de fêmea, tá? Então, ela simplesmente, lembram lá das divisões binárias? Uma célula mãe se divide em 2 células filhas? É um tipo de reprodução assexuada. E reprodução sexuada é quando eu tenho a distinção sexual. Eu tenho macho, eu tenho fêmea, que se juntam, faz a cópula. Tá? Então, o tipo de reprodução assexuada ou sexuada a gente consegue visualizar dentro do ciclo de vida do parasito. E o que é o hospedeiro? Então, é o organismo que irá hospedar o parasito, né? Então, ele que vai sofrer o parasitismo. Então, é ele que vai sofrer as consequências, a doença propriamente dita. E eu falo que eu tenho 2 tipos de hospedeiro: o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Então, por definição, toda vez que um parasito se alojar, ou se hospedar, ou se parasitar, né, dentro de um organismo, por exemplo, do homem, tá? Vamos pegar o homem como hospedeiro. A maioria das vezes o homem é o hospedeiro. Então, toda vez que um parasito se alojar ou parasitar o organismo do homem, se esse parasito se reproduzir de forma assexuada, eu falo que o homem é o hospedeiro intermediário. Agora, se esse parasito fizer a sua reprodução do tipo sexuada, eu falo que o hospedeiro é o hospedeiro definitivo, tá? Então, essa definição de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo está correlacionado com o tipo de reprodução que o parasito tem. Se ele se reproduzir de forma assexuada dentro do organismo, nós falamos que esse hospedeiro, por exemplo, o homem, é o hospedeiro intermediário. Agora, se o parasito dentro do organismo do homem se reproduzir de forma sexuada, eu falo que esse homem é o hospedeiro definitivo, certo? Isso vai ser extremamente importante quando nós estivermos estudando o ciclo de vida de alguns parasitos, tá bom? Agente patológico ou agente etiológico. Continua a definição da microbiologia, tá? Então, é o causador da doença. Então, por exemplo, passei o nome aqui para vocês, ó, Trypanosoma cruzi. Ó, Trypanosoma é o gênero, cruzi é a espécie, tá? Por isso que tá grifado separado. Quando eu escrevo abreviado, eu posso grifar de uma vez só. Então, é o famoso T. cruzi. Patologia. Então, é a doença desenvolvida pelo agente patológico. Então, por exemplo, tripanossomíase ou famosa doença de Chagas. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, doença de Chagas é o nome da patologia. Quem causa a doença de Chagas? O T. cruzi.
Então, eu falo que doença de Chagas é a patologia e o agente patológico é o T-cruzi, tá? Aqui a gente aprende mais uma característica, vetor. Então, quem é o vetor? Geralmente é um organismo, um ser, né? Não é nem um organismo, perdão. É um ser que ele é responsável pela transmissão da patologia. Ou seja, esse ser está contaminado com agente patológico e ele pode sair disseminando a doença. Então, por exemplo, o barbeiro, já ouviram falar, né? O barbeiro, o bicho barbeiro, né? Ele pica, o barbeiro que está contaminado com o T-cruzi, ele pica o homem e aí vai desenvolver a doença de Chagas nesse homem, tá? Então, eu falo que o barbeiro é o vetor, tá? Então, é o vetor da doença de Chagas. Por quê? Porque o barbeiro está contaminado com o agente patológico T-cruzi. Tudo bem? Só para fazer mais uma analogia. Por exemplo, o Aedes, né? O Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Por que a gente fala que ele é o mosquito da dengue? Porque ele é o vetor, né? Então, o mosquito da dengue, contaminado com o vírus da dengue, pica o homem e aí desenvolve a doença. Então, eu falo, por exemplo, que o mosquito da dengue é o vetor da doença dengue. Tudo bem? Então, vetor é aquele que vai transmitir a patologia. Nem todos os parasitos têm vetor, tá? Eu posso me contaminar comendo uma comida contaminada, bebendo uma água contaminada. Então, não necessariamente todo parasito tem o seu vetor, tá? Mas alguns são transmitidos por vetores. E como que a gente classifica? Então, esses são as classes, né, de parasitos que nós vamos ver aí durante a disciplina. Eu falo que os parasitos, eles podem ser classificados em protozoários, nemátodas, plateumintos e cestodas. Então, são nomes bem técnicos, né? Protozoários, então vamos lá. São seres microscópicos, então eu só posso ver lá no microscópico. Unicelular, então é uma única célula, só que eucariontes. E a forma de vida dele é cisto e trofozoito. A gente vai estudar isso conforme a gente entrar nos protozoários, próximas aulas. Então, exemplos de protozoários. T-cruzi, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolítica, Trichomonas vaginalis, tá? Então, esses são exemplos de protozoários, são seres microscópicos, são parasitos microscópicos, mas independente disso, são seres eucariontes, tá? Nemátodas, aí são os vermes propriamente ditos, né? Toda vez que a gente fala em verme, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é uma lombriga, né? Então, a lombriga, que o nome técnico dela é Ascaris lumbricoides, lombriga é o nome popular, ela é considerada um nemátoda. Por que nemátoda? Porque são seres macroscópicos, né? Então, são vistos a olho nu, não precisa de um microscópio para ver uma lombriga. Pluricelulares, ou seja, o organismo dele apresenta várias células, por isso que são macroscópicos, né? E eucariontes. E as formas de vida são ovo, larva e verme adulto, com distinção sexual. Eu tenho verme adulto macho e verme adulto fêmea. Uma característica dos nemátodas é que eles são vermes cilíndricos, tá? Parecendo uma minhoca. Por isso que o Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, é o melhor exemplo para que a gente possa destacar, certo? Então, parasitos do tipo nemátoda. E eu tenho também os plateumintos, né? Então, eles também são seres macroscópicos, ou seja, vistos a olho nu, pluricelulares eucariontes, que também apresentam ovo, larva e verme adulto macho e fêmea, ou seja, ainda tem distinção sexual, tá? E eles são vermes achatados, tá? Eles não são cilíndricos, eles parecem uma folha achatada. Um exemplo clássico é o Esquistossoma mansoni, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar na doença do caramujo. Então, a doença do caramujo, ou a barriga d'água, né, é ocasionada por este parasito, o Esquistossoma mansoni. Então, ele é um plateuminto, tá? E existe também os cestodas, tá? Então, também são seres macroscópicos, ou seja, visto a olho nu, pluricelulares eucariontes, que apresentam ovo, larva e verme adulto hermafrodita,
Ou seja, aqui eu não tenho distinção sexual. Dentro do mesmo verme, o mesmo organismo, eu tenho a parte macho e tenho a parte fêmea, tá? Então, eu não tenho um verme adulto macho e um verme adulto fêmea. É um único organismo que tem os dois órgãos sexuais, tá? Mas a gente vê isso lá na frente. E eles são, a característica dos cestodas é que eles são vermes, né, no formato de fita, todo segmentado em anéis. Esses anéis nós chamamos de proglotes. E isso é extremamente importante na hora que a gente for estudar o ciclo de vida, tá? Quando a gente chegar nos cestodas, eu entro mais a fundo sobre esse assunto. O exemplo mais característico que eu tenho aqui para dar para vocês de cestodas são as taênias, as famosas solitárias. Eu tenho dois tipos, a taênia saginata e a taênia sólio, tá? Então, a gente vai ver cada um desses tipos. Nós vamos ver protozoários, nós vamos ver nemátodas, nós vamos ver plateumintos e vamos ver cestodas. É um assunto bastante variado, rico em informações, bastante termos técnicos, tá? É bem legal estudar. Então, olha só, aqui eu coloquei só uma fotinho, tá? Para que vocês tenham uma noção do que vocês vão ver pela frente. Então, isso daqui, ó, vocês estão vendo aqui? Essas bolinhas aqui são hemácias, tá? Então, e essas coisinhas compridinhas aqui são trofozoítos, tá? De Trypanosoma cruzi. Então, eu falo que o T. cruzi, ele é um parasito que hemoparasito. Ele vive nas hemácias, entre as hemácias, ou seja, na corrente sanguínea. Então, é um protozoário, tá bom? Protozoário do tipo hematoparasito, tá bom? Ele vive na corrente sanguínea. Aí, aqui eu tenho um cisto, tá? Perdão, cisto não. Eu tenho um trofozoito de Trichomonas vaginalis, tá? Então, aqui eu tenho um parasito que ele é endoparasito. Ele vive na região vaginal, tá? É um protozoário também. Aqui eu tenho trofozoitos de Toxoplasma gondii, tá? Então, também vive ali no intestino, tá? Então, ele também é um endoparasito. Aqui eu tenho um nemátoda, né? Então, um nemátoda endoparasito é o Ascaris lumbricoides. Olha só, eu tenho fêmea e tenho macho. Então, a famosa lombriga, tá? Então, na forma de cilindro, por isso que é um nemátoda. Aqui eu tenho um plateuminto, tá? Então, é um verme achatado, tá? No formato de folha. Eu tenho macho e tenho fêmea, tá? Então, esse compridinho aqui é o macho, esse fininho aqui é a fêmea, tá bom? A fêmea entra no macho para fazer a reprodução. E aqui eu tenho o famoso cestoda. Então, também aqui, né, eu falei para vocês, né, tem distinção, macho e fêmea, perdão. E aqui os cestodas, tá? Então, é a famosa taênia solitária, olha só que grande. Enquanto uma lombriga mede aí no máximo aí 30, 40 centímetros, né? Aqui, o Schistosoma mansoni pode medir 2 a 3 centímetros. Aqui é a taênia, é a solitária, ela pode medir até 8 metros de comprimento. Tudo isso daqui, ó, fica enrolado nas alças intestinais. Então, ó, mais um endoparasito, tá? Do tipo cestoda. O organismo dele, o formato, né, parece uma fita e ele é todo segmentado, ele é todo cheio de anéis. A gente estuda isso lá na frente, tá bom, gente? Esse era o assunto de hoje, era só para fazer uma introdução de parasitologia, para que vocês conhecessem alguns termos técnicos e soubessem qual é o tipo do assunto que a gente acaba conversando na Parasito, tá? É bem gostosa a disciplina, não se assustem com esses nomes técnicos, com o tempo vocês pegam, mas é importante ler bastante sobre isso e ter o costume de escrever o nome dos parasitos, tá? Mas a gente vai conversando sobre isso e vai dar tudo certo, confiem. Certo? Se ficar alguma dúvida, só me chamar pelo WhatsApp ou pela plataforma que a gente conversa sobre, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.